Milionário fica obcecado pela empregada após descobrir segredo sombrio do passado dela. A mansão de Miguel era um verdadeiro castelo, imersa em luxo, mas tomada pela solidão. A brisa do mar batia forte nas grandes janelas, como se quisesse entrar e levar consigo os ecos de um passado ainda muito recente. Miguel, um milionário bem-sucedido, sentado em sua poltrona de couro, observava a praia deserta, sem conseguir escapar de sua própria tristeza. Sua vida parecia um filme sem enredo, até que Clara apareceu. Clara era a nova empregada, e nada na sua aparência sugeria que ela carregava um fardo tão pesado. Seus cabelos longos e escuros brilhavam sob a luz do sol, e seu sorriso, mesmo tímido, tinha a força de um vendaval. No entanto, havia algo nela que instigava a curiosidade de Miguel. Ele notou suas mãos trêmulas ao limpar os objetos empoeirados da casa e o jeito atento com que olhava ao redor, como se a mansão escondesse segredos que ela estivesse determinada a descobrir. A atração de Miguel por Clara foi instantânea, mas havia uma sombra em seus olhos, uma tristeza que o intrigava e o deixava obcecado. Com o passar dos dias, ele começou a investigar sua nova funcionária, onde ela havia morado, o que tinha feito antes de chegar àquela mansão opulenta. Miguel encontrou um pequeno detalhe que o deixou em choque. Clara era a irmã de uma mulher que havia morrido em um trágico acidente que envolveu sua família. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar e um nó se formou em sua garganta. Ao olhar para Clara, Miguel via mais do que beleza. Via um eco do seu próprio passado envolto em dor. A obsessão tomou conta dele. Ele queria saber mais, tocar no mistério que cercava a vida dela. Mas a cada descoberta, sua possessividade aumentava. Miguel tornou-se mais inquieto, e uma tensão que antes era sutil, agora contornava cada esquina da mansão. Ele queria protegê-la, mas a proteção se transformou em controle. A cada pequeno gesto que Clara fazia, um novo fio de ciúme se entrelaçava em seu coração. Clara, por sua vez, lutava contra seus próprios demônios. Lembranças do acidente a atormentavam, e a presença de Miguel tornava tudo ainda mais complicado. A conexão que sentia por ele era intensa, mas carregada de receios. Algo dentro dela sussurrava que a história deles não era apenas um encontro casual, mas uma armadilha montada pelo destino. As noites na mansão tornaram-se longas e repletas de silêncios pesados. As paredes, ao invés de proteger, pareciam testemunhas de uma batalha silenciosa. O mar rugindo lá fora era um lamento que ecoava no coração de ambos. Miguel notou que, embora Clara estivesse fisicamente presente, ela estava distante, envolta em pensamentos e medos. Até que uma noite, um confronto explosivo aconteceu. Miguel confrontou Clara sobre o que sabia, revelando a verdade oculta, que poderia separar ou unir suas vidas de uma vez por todas. A atmosfera carregava um potencial de explosão, e ao olharem um nos olhos do outro, poderia-se sentir a tempestade prestes a eclodir. O que aconteceria quando Clara finalmente descobrisse que seu passado era a chave para desvendar os mistérios que cercavam não apenas a morte de sua irmã, mas também a fortuna de Miguel? O futuro deles estava prestes a ser deflagrado por verdades que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel e Clara estavam ali, em um confronto elétrico, o peso de segredos pairando na atmosfera como nuvens de tempestade. A tensão entre eles era palpável. Miguel, com os olhos intensos, não sabia se devia se aproximar ou recuar. Por que você nunca mencionou sua irmã? Ele perguntou, sua voz tremendo de ansiedade. O olhar de Clara se fechou, uma barreira erguida entre eles. Porque é doloroso, Clara murmurou, o tremor em suas mãos novamente evidente. O silêncio se instalou entre eles, pesado, quase irrespirável. Mas então, uma batida firme na porta interrompeu o momento. Miguel se virou rapidamente, uma sensação estranha subindo por sua espinha. Quem seria essa hora? Clara, com o coração acelerado, também olhou para a porta. Não sei quem pode ser, ela disse. A voz quase um sussurro. Miguel sentiu um nó se apertando na garganta. O impulso era abrir a porta, mas a distanciação entre eles tornava tudo confuso. E então ele tomou coragem, caminhou até a entrada e virou a maçaneta. Quando abriu a porta, a imagem que encontrou o paralisou. Uma mulher com traços familiares estava ali, ofegante, seus olhos arregalados de pânico. Clara, a mulher gritou, e o mundo de Clara desmoronou. É a mamãe, ela. Sem esperar mais, Clara correu para fora, seu coração batendo descontroladamente. Miguel a seguiu rapidamente, a adrenalina bombando nas veias. O que estava acontecendo? Qualquer vestígio de calma foi arrastado, como folhas no vento. Atrás da mulher, um carro estava parado na entrada da mansão, com as luzes piscando, e um homem dentro, seu rosto encoberto. Ela teve um acidente. Precisamos ir agora. A mulher, que Miguel reconheceu como uma antiga amiga de Clara, insistiu. Não, não, não. Clara estava em pânico, lágrimas escorrendo por seu rosto. Miguel sentiu a necessidade de agir, mas o que ele deveria fazer? Ele queria seguir, mas também queria saber o que estava acontecendo. Clara, ele chamou, mas ela não o ouviu. Enquanto Clara se afastava, um grito rouco e desesperado ecoou da esquina. Clara, não! Você não pode ir! Uma voz que Miguel nunca tinha ouvido antes, mas que soava frágil e familiar. E quando ele se virou, um choque percorreu seu corpo. A figura magra e caída no chão era ninguém menos que a mãe de Clara. Uma revelação apavorante tomou conta dele. Clara não era só uma empregada. A conexão entre eles era mais profunda, mais sombria do que qualquer um imaginava. Ele respirou fundo enquanto o mundo ao seu redor girava. Por que ela nunca tinha falado sobre isso? Clara voltou-se, horrorizada ao ver a mãe estendida no chão. O homem no carro saltou, e antes que Miguel pudesse compreender, ele estava se aproximando de Clara, segurando-a. O olhar horrorizado de Clara o cortou como uma faca. O que você está fazendo aqui? Ela gritou, sua voz quebrada. O homem, com expressões de dor e remorso, lançou um olhar feroz para Miguel. Você não sabe quem ela é, nem ouse ficar com ela. E essas palavras soaram como um eco, sugando todo o ar ao redor. Miguel estava aturdido. Ele percebeu que estava cercado por segredos que nunca imaginou, levando a uma possível revelação devastadora. O que estava verdadeiramente acontecendo na vida de Clara. E a história dela, que antes parecia apenas uma busca pela verdade, agora se revelava em uma teia escura de mentiras e desespero. O futuro dos dois estava prestes a desmoronar em uma avalanche de segredos que cada um deles nem sequer sabia que existiam. Miguel se sentiu perdido, sua obsessão agora mesclada a um medo real. Clara, a mulher que ele pensava entender, tinha uma história que poderia abalar tudo. E mais uma vez,
Ele se viu diante da maior pergunta de todas. Até onde você iria para proteger alguém que ama? Mesmo que não saiba realmente quem essa pessoa é. Clara estava paralisada, os olhos fixos na cena diante dela. A mãe caída no chão, o desespero tomando conta como uma onda avassaladora. Miguel, atordoado, mal conseguia processar a confusão. O homem que a acompanhava parecia familiar, mas não conseguia conectar os pontos. O pânico no rosto de Clara cortava seu coração. O que aconteceu? Ele pediu, quase em um sussurro. Ela estava na esquina e o carro a atingiu. A voz da mulher tremia e Miguel sentiu um golpe. O acidente não era só uma tragédia, era um golpe do destino, uma maré de segredos que estava prestes a transbordar. Clara se ajoelhou ao lado da mãe, gritando para que alguém chamasse uma ambulância, mas o eco de sua própria voz soava distante. O olhar de Miguel se movia entre Clara e o homem, tentando entender a situação. Você precisa ir com ela. Precisamos de você. O homem insistiu, mas seu olhar era pesado, enfadonho. Miguel estava prestes a perguntar quem ele era, mas o som de sirene se aproximando cortou o ar. O pânico se espalhava, e Clara parecia perdida em uma tempestade de emoções. Por que você está aqui? Ela gritou, a voz embargada. Miguel queria consolá-la, mas havia um abismo entre eles. Um labirinto de segredos prestes a abrir. Clara, escute! O homem vociferou, seu tom cheio de urgência. Possivelmente, não é seguro para você ficar aqui. Eles precisam saber a verdade. A indignação de Clara explodiu como uma bomba. A verdade sobre o que exatamente? Ela se levantou, o rosto próximo dele, o olhar cheio de acusações e dor. Miguel observava, sem saber o que dizer. O homem se calou, os olhos cheios de arrependimento e algo que Clara reconheceu como medo. Eu vou te contar a verdade, mas não agora. Precisamos ir. Cada palavra dele era como um soco em seu estômago. Algo dentro de Miguel queimava, a certeza de que ele deveria saber, que deveria impor-se, mas diante daquela realidade, ele estava cada vez mais perdido. O som da ambulância se aproximava, trazendo luz e esperança, mas Clara não parecia ver. Estava fixada na dor, e Miguel não sabia se deveria se aproximar ou deixar que ela lidasse com isso sozinha. Então, como um relâmpago, a verdade se impôs. Ele deve ir. Clara precisava de alguém ao lado dela, e ele era o mais próximo. Eu vou com você, Miguel disse, e a firmeza em sua própria voz o surpreendeu. Ele comprometeu-se a ser a âncora em uma maré de caos. O homem se virou, e Miguel percebeu um detalhe inquietante. Uma tatuagem no braço do homem. Uma data, a mesma data do acidente que tinha devastado a vida de Clara. Clara olhou para Miguel, a confusão estampada no rosto. Você conhece essa pessoa? Ela perguntou, referindo-se ao homem. Miguel balançou a cabeça, seu coração batendo acelerado. As perguntas aumentavam. Quem era ele? Como se a resposta estivesse nas estrelas, houve um grito cortante da mulher. Não. Portanto, o que ele estava fazendo? A tensão era palpável. O homem levantou as mãos, em um gesto de rendição. Clara, eu sou seu irmão. A revelação caiu como uma bomba. Miguel sentiu como se o chão tivesse aberto aos seus pés. Clara congelou, os olhos se arregalando. O que você disse? A incredulidade tomou conta da cena, como um filme em câmara lenta. O mistério se intensificava, revelando uma ligação que transformava tudo. Miguel estava atordoado, com tantas perguntas. A sirene parecia mais distante do que antes, enquanto o mundo girava ao redor deles. Clara olhou para Miguel, a expressão uma mistura de dor e confusão. Eu não sabia como isso é possível. E como se tudo estivesse conspirando contra eles. A verdade se entrelaçava como horror. O que mais estava escondido? Depois daquela revelação, o ambiente parecia um campo de batalha emocional. Miguel pôde sentir o peso do mundo nas costas.
O passado de Clara era uma rede de mentiras e verdades não ditas. E onde isso os levaria? O futuro deles estava prestes a ser desvelado, mas agora tudo era um borrão. Cada segundo trazia mais perguntas. Cada segundo agravava a tensão. E enquanto a ambulância chegava, uma única certeza ecoava em sua mente. Tudo acabara de mudar. Clara congelou. O que você disse? O eco das palavras do homem soava como um trovão em sua mente. Ser irmã? Ela não conseguia compreender. O pânico tomou conta dela, e seu olhar alternava entre o homem, a mãe e Miguel. Sussurros começaram a ecoar na cabeça dela, como se toda a sua vida estivesse finalmente se encaixando, mas de forma dolorosa. Miguel ainda estava atordoado, os olhos fixos no homem. O que fazia ali? Quem realmente era? Ele tentou entender a conexão. Irmão? E essa palavra cortou o ar como uma lâmina afiada. Você é o irmão dela? Sim, meu nome é Rafael, o homem respondeu, com a voz trêmula. Fui embora há anos e nunca pensei que um dia isso aconteceria. Clara estava tão confusa que mal prestava atenção. Você não pode ficar aqui, Clara. Eles precisam saber. A verdade precisa vir à tona. O som da ambulância se aproximava, as luzes cortando a escuridão. Miguel queria intervir, entender tudo, mas a cena estava fogosa de emoção e desespero. Clara respirou fundo. A verdade sobre o quê? A voz dela era uma mistura de raiva e tristeza. O desespero estava sufocando-a. Precisamos sair agora. Rafael insistiu, olhando por cima do ombro. A mãe precisa de você. Nesse momento, o desespero tomou conta da cena. Miguel sabia que estavam perdendo tempo. Ele se aproximou. Clara, eu vou com você. Precisamos encontrar respostas. Mas Clara parecia em outra dimensão, perdida nas próprias lembranças. Rafael olhou para Miguel, os olhos estreitados, como uma fera prestes a atacar. Você não entende, não pode ficar no caminho. Há coisas que você não sabe. E essa frase disparou uma nova onda de dúvidas. Miguel sentiu o peito apertar. O que mais ele não sabia? Então, do nada, Clara se virou para Miguel. O que você sabe sobre meu passado? Depois do acidente da minha irmã? Aquela pergunta soou como um disparo. Miguel hesitou. A verdade era que ele não sabia quase nada. Apenas fragmentos. Eu só sei que foi algo trágico, mas não sei os detalhes. Mas antes que ele pudesse terminar, Clara gritou, um grito desesperado que rasgou a noite. Ela não pode ir, eu não consigo perder mais ninguém. O peso da cena era palpável e tudo parecia desacelerar. E foi nesse momento que o olhar de Rafael mudou. Ele estava pálido e uma expressão de pânico real surgiu em seu rosto. O que você quer dizer com mais ninguém? A pergunta pairou no ar como um mistério sombrio. A tensão crescia. Então, algo inesperado aconteceu. Um homem se aproximou, com passos rápidos. Ele vestia roupas escuras e exibia um olhar determinado. Com uma voz firme, ele deslizou entre eles, e o coração de Miguel disparou. Clara, você precisa saber a verdade sobre sua mãe e Rafael. Não podem ir. Ela não pode saber que... E a frase que ele estava prestes a concluir foi abafada pelo som alto da ambulância chegando. Clara olhou para o homem confusa. O que você está dizendo? A expressão dela mudou rapidamente, de medo para dúvida. Miguel sentiu uma onda de impotência. Quem é você? Perguntou. O homem parecia hesitar. Eu sou Samuel e sou seu pai. As palavras caíram como uma bomba, causando uma onda de choque que paralisou a todos. O ar ficou pesado e a confusão reinou. O que estava acontecendo? O que aquele homem estava dizendo? Clara recuou, a mente girando com informações que não faziam sentido.
A verdade de repente parecia um labirinto sem saída, e Miguel estava ali, confuso, perdido em suas próprias emoções. Rafael olhou para Samuel, a expressão dele, misturando desprezo e algo mais profundo. Você não pode estar aqui. Ele estava visivelmente abalado. O som da sirene foi anulando tudo ao redor, enquanto Clara se virou para Miguel, os olhos cheios de lágrimas. O que significa isso para nós? O peso das perguntas não respondidas pairava ameaçadoramente entre eles, deixando todos em um estado de frenesi. E assim, enquanto a realidade se desmoronava ao seu redor, algo dentro dela começou a mudar. A verdade estava prestes a ser revelada, cheia de segredos que poderiam destruir não apenas suas vidas, mas também a conexão que ela tinha com Miguel. Enquanto as portas da ambulância se abriam, uma única pergunta ecoou em sua mente: até onde eles seriam capazes de ir para descobrir quem realmente eram e lidar com o desagamento do que acreditavam ser suas verdades? Clara congelou. O que você disse? A incredulidade a paralisava, e Miguel sentiu o tempo desacelerar. O homem à sua frente, que agora se identificava como Samuel, parecia tão real, mas tão absurdo. Ele estava ali, afirmando ser o pai de Clara, e isso não fazia sentido algum. Não pode ser. Você não estava lá quando mais precisei de você. Clara gritou, a voz cheia de dor e revolta. As mãos tremeram, e ela se afastou, buscando espaço para respirar. Miguel trocou olhares de confusão com Rafael, ainda tentando compreender o que estava acontecendo. O ambiente estava tão tenso que podia-se ouvir a própria respiração das pessoas. Clara, você precisa ouvir. Samuel começou, mas as palavras dele pareciam se perder na tempestade de sentimentos. A ambulância finalmente parou e a equipe médica desceu, prontos para agir, mas o caos já tinha tomado conta. Nós não temos tempo para isso. Precisamos cuidar da nossa mãe. Rafael cortou, nervoso. O tom de sua voz ecoava a urgência da situação. Não podemos deixar tudo isso assim, gritou Clara, o desespero transbordando. Samuel deu um passo à frente, seus olhos fixos na filha. Eu sei que você está com raiva, mas há coisas que você não sabe, coisas que podem mudar tudo entre nós. E no instante em que ele declarou, um grito cortou o ar. Uma mulher, que parecia tão familiar, surgiu do outro lado da rua, cambaleando e agarrando-se ao carro. O coração de Miguel disparou. Mãe? Clara se virou, assustada, reconhecendo a figura frágil e desesperada. Samuel rapidamente se voltou, e os dois se encararam, como se toda a vida passada estivesse prestes a ser exposta em chamas. Você não sabia, Clara? Samuel disse, a voz embargada. Ela não é só sua mãe. Ela é. Antes que ele terminasse, um tremor percorreu o chão. Todos se viraram, assustados, enquanto uma explosão ressoava ao fundo. Uma luz ofuscante iluminou a noite, revelando uma cena de destruição. Um carro em chamas explodia a poucos metros, e as chamas dançavam ferozes, cercando os cones de sinalização da ambulância e a equipe médica. O pânico se espalhou como um vírus, as pessoas gritando, correndo. Para a ambulância, Miguel deu o grito. Ele sabia que precisava manter Clara a salvo, mas os olhos dela só seguiam a mãe caindo em seus braços e Samuel tentando alcançá-la. Clara, precisamos, ele insistiu, puxando-a pela mão. Eu não posso deixar minha mãe. Clara gritou, mas o olhar dela se perdia em um abismo de emoção, devorando a cena de destruição. O terror no rosto de Samuel era claro, e Miguel percebeu que algo se rompera. A conexão que eles tinham estava prestes a se desintegrar nas chamas. No meio do caos, a verdade pode ser mortal, Samuel gritou, mas a voz dele desapareceu sob o rugido da explosão. Os gritos aumentavam, e a confusão transformou-se em um turbilhão. Miguel puxou Clara novamente, seu coração disparando. Ele sabia que tudo estava em jogo. Se a mãe de Clara estivesse em perigo,
E se Samuel estivesse certo sobre algum segredo sombrio que poderia vir à tona, a vida deles nunca mais seria a mesma. O fogo crepitava mais perto, o calor ameaçador aquecia suas peles, e naquele instante ambos souberam que nenhuma verdade poderia substituir a dor da perda. Clara, o que vamos fazer? Miguel perguntou, o olhar dela ainda perdido. E naquele momento, uma nova figura surgiu da fumaça, alguém que até então eles não tinham previsto. Uma mulher com um semblante sério e decidido, que atravessou a multidão. Eu sei quem eles são. A mulher gritou, apontando para Samuel e Rafael. E essa revelação soou como um trovão no coração de Miguel. As respostas, de repente, estavam mais perto do que eles imaginavam. Que segredos essa mulher carregava? Como ela conhecia a verdade deles? Tudo estava prestes a ser revelado, mas no meio da confusão e das chamas, a única certeza era que nada seria igual novamente. Clara congelou. O que você disse? A incredulidade tomou conta dela, e Miguel sentiu o tempo desacelerar. O homem à sua frente, que agora se identificava como Samuel, parecia tão real, mas tão absurdo. Ele estava ali, afirmando ser o pai de Clara, e isso não fazia sentido algum. Não pode ser. Você não estava lá quando mais precisei de você. Clara gritou, a voz cheia de dor. As mãos tremeram e ela se afastou, buscando espaço para respirar. Miguel trocou olhares de confusão com Rafael, ainda tentando compreender o que estava acontecendo. O ambiente estava tão tenso que podia-se ouvir a própria respiração das pessoas. Clara, você precisa ouvir. Samuel começou, mas suas palavras se perderam na tempestade de sentimentos. A ambulância finalmente parou e a equipe médica desceu, prontos para agir, mas o caos já tinha tomado conta. Nós não temos tempo para isso. Precisamos cuidar da nossa mãe. Rafael cortou, nervoso. O tom de sua voz ecoava a urgência da situação. Não podemos deixar tudo isso assim, gritou Clara, o desespero transbordando. Samuel deu um passo à frente, seus olhos fixos na filha. Eu sei que você está com raiva, mas há coisas que você não sabe, coisas que podem mudar tudo entre nós. E no instante em que ele falou, um grito cortou o ar. Uma mulher, que parecia tão familiar, surgiu do outro lado da rua, cambaleando e agarrando-se ao carro. O coração de Miguel disparou. Mãe, Clara se virou, assustada, reconhecendo a figura frágil e desesperada. Samuel rapidamente se voltou, e os dois se encararam, como se toda a vida passada estivesse prestes a ser exposta em chamas. Você não sabia. Clara. Samuel disse, a voz embargada. Ela não é só sua mãe. Ela é. Antes que ele terminasse, o horror tomou conta. Um homem vestido de preto avançou rapidamente pela multidão, com um ar determinado. Miguel sentiu um frio na barriga. Clara, é uma armadilha! Ele gritou, mas sua advertência se perdeu no caos que se formava. De repente, uma explosão abalou o chão. Todos se viraram, horrorizados, enquanto um carro explodia ao fundo, enviando uma nuvem de fogo e fumaça em todas as direções. O pânico se espalhou como um vírus, e Clara gritou, Mãe! Com os olhos arregalados de terror, ela correu em direção à mulher desmaiada. Miguel correu atrás dela, o coração acelerando. Clara, espera! Não! Havia tempo. O caos se espalhava e as sirenes ecoavam mais perto. Quando Miguel finalmente alcançou Clara, ele a puxou com força. Precisamos sair daqui. A cena estava se transformando em um pesadelo. Sombras se agrupavam ao redor deles, e gritos misturados com a fumaça tornavam tudo ainda mais confuso. Clara olhou para Miguel, os olhos cheios de lágrimas. Eu não posso deixá-la. E foi aí que Rafael, com um olhar fixo em Samuel e a cara pálida, disparou. Você não é o pai dela.
O silêncio caiu como uma bomba. Os olhos de Clara se arregalaram. O que você quer dizer? Samuel, agora com o rosto pálido, hesitou. Rafael, não faça isso. Mas Rafael não se conteve. Você não é mesmo. Você é o cúmplice daquela noite. Miguel involuntariamente deu um passo atrás. Cúmplice? Que noite? A mente de Clara girou, e o mundo ao seu redor começou a escurecer. Ela sentiu o chão se desfazer sob seus pés. Rafael tornou-se uma figura de urgência e desespero. Tudo isso é uma farsa. Essa não é sua mãe, Clara. Ela não é quem você pensa que é. A revelação cortou profundamente como uma faca afiada. O choque tomou conta do grupo. Miguel ficou pasmo, seus sentidos se agudizando com a confusão. O que está acontecendo? Ele nunca se sentiu tão perdido. Enquanto as sirenes se aproximavam, Clara balançou a cabeça, tentando processar. Não, não pode ser. Isso é impossível. Mãos trêmulas cobriam seu rosto, enquanto sua vida desmoronava em segundos. E então, antes que alguém pudesse responder, uma mulher emergiu da fumaça, os olhos cheios de segredos. Calma, Clara. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. A mulher gritou e todos se viraram. Clara queria gritar, mas não havia mais palavras. O ar pesado se tornava sufocante. Uma nova realidade estava prestes a surgir do caos. E ninguém sabia o que realmente estava acontecendo. O tempo parecia parar. Miguel olhava para Clara e os olhos dela estavam cheios de desespero. Quem é você? O futuro deles, agora mais incerto do que nunca, pairava na balança, atraindo cada um deles para um abismo de revelações. E a pergunta ecoava: até onde você iria para descobrir a verdade? Clara congelou. Que você disse? A incredulidade a paralisava. O homem à sua frente, que agora se identificava como Samuel, parecia tão real, mas tão absurdo. Ele estava ali afirmando ser o pai de Clara, e isso não fazia sentido algum. Não pode ser. Você não estava lá quando mais precisei de você. Clara gritou, a voz cheia de dor. As mãos tremiam, e ela se afastou, buscando espaço para respirar. Miguel tinha a mente turva, trocando olhares confusos com Rafael. O ambiente estava tão tenso que parecia que podia ouvir o próprio coração batendo forte. Clara, você precisa ouvir. Samuel começou, mas suas palavras se perderam na tempestade de sentimentos. A ambulância finalmente parou, e a equipe médica desceu, prontos para agir, mas o caos já tinha tomado conta. Nós não temos tempo para isso. Precisamos cuidar da nossa mãe. Rafael cortou, nervoso. O tom de sua voz ecoava a urgência da situação. Não podemos deixar tudo isso assim, gritou Clara, o desespero transbordando. Samuel, então, deu um passo à frente, fixando os olhos na filha. Eu sei que você está com raiva, mas há coisas que você não sabe, coisas que podem mudar tudo entre nós. E no instante em que ele falou, um grito cortou o ar. Uma mulher que parecia tão familiar surgiu do outro lado da rua, cambaleando e agarrando-se ao carro. O coração de Miguel disparou. Mãe! Clara se virou, assustada, reconhecendo a figura frágil e desesperada. Samuel rapidamente se voltou, e os dois se encararam, como se toda a vida passada estivesse prestes a ser exposta. Você não sabia, Clara, Samuel disse, a voz embargada. Ela não é só sua mãe. Ela é... Antes que ele terminasse, algo estrondoso ocorreu. Um barulho ensurdecedor ecoou, seguido por uma explosão a poucos metros, projetando uma onda de calor intensa. O chão tremeu sob seus pés, e tudo ao redor parecia desmoronar em um caos. Clara gritou e caiu no chão. Mãe! Correu em direção à mulher que lutava e gemia na calçada. A fumaça começou a encher o ar, e Miguel impulsivamente puxou Clara para se afastar do perigo.
mas eles foram interrompidos por um homem vestido de preto que aparecia da fumaça. Um sorriso letal nos lábios. Clara, você precisa entender. O seu passado não é o que você pensa. Rafael ficou entre os dois, encarando o homem com desprezo. Quem é você? O que você quer? O homem riu, uma risada fria e cheia de cinismo. É simples, Rafael. Eu sou a razão pela qual vocês estão aqui. E Clara, meu amor, sua vida é uma mentira. Clara parou, paralisada. Como você se atreve a falar assim? O que você sabe sobre mim? Ele se aproximou e Miguel sentiu uma onda de desconforto crescer. Eu sei que você não é filha de quem pensa que é. A verdade é muito mais sombria. Ele apontou para Samuel. Ele não é seu pai, e essa mulher maravilhosa aí também não é sua mãe. Uma onda de choque percorreu o corpo de Clara. Ela olhou para Samuel, então para a mulher no chão. O que você está dizendo? Você é um projeto, o homem respondeu com um sorriso maléfico. Uma peça de um plano elaborado. E eles? Ele fez um gesto amplo, indicando Samuel e a mulher. Nunca foram nada além de peças de xadrez nesse jogo. O desespero tomou conta de Clara. As palavras se chocaram nela, como se fossem um veneno. Não, isso não pode ser verdade. Mas é, e você só vai descobrir quão profunda é essa verdade quando tudo desmoronar, o homem disse, olhando firmemente nos olhos dela. O que restou de seu mundo virou poeira sob a força da revelação. As sirenes da ambulância começaram a tocar mais alto, e o pânico se espalhou entre a multidão. Clara, sem saber a quem acreditar, recuou. Miguel seguiu, ainda tentando protegê-la, mas o caos parecia envolvê-los. No fim, você vai ter que escolher de que lado você está. Mas lembre-se, a verdade pode ferir, mas a ignorância pode te destruir. O homem completou, desaparecendo na fumaça, deixando um rastro de incertezas. E assim, enquanto a realidade se desmoronava, ao seu redor, Clara não sabia o que pensar. A única certeza era que o que a esperava era mais obscuro do que qualquer coisa que já havia enfrentado. A pergunta ecoava em sua mente. Até onde você iria para descobrir a verdade que sua vida sempre encobriu? Clara congelou. O que você disse? As palavras do homem reverberavam em sua mente como um eco aterrador. Miguel também ficou paralisado, absorvendo a gravidade do momento. O coração dele disparava. Não pode ser verdade, ele exclamou, olhando para ela. Samuel estava tão pálido que parecia prestes a desmoronar. Clara, eu juro que não é o que parece. Ele estendeu a mão, mas Clara se afastou, o medo estampado em seu rosto. Ao mesmo tempo, olhares à sua volta se tornaram mais intensos. A multidão agitada começava a murmurar. Tudo se tornava uma mistura de caos e desespero. Você não pode confiar nele. Rafael soltou, seu olhar raivoso fixo em Samuel. Ele está mentindo para você, Clara. Justo quando a tensão chegava ao ápice, um grito cortou o ar. Clara, é a mãe dela, a mulher que estava se contorcendo no chão. Clara rapidamente virou-se e notou que a mulher estava se levantando, seus olhos cheios de confusão. O mundo parecia parar quando a mulher se levantou, os pés trêmulos, como se estivesse saindo de um pesadelo. Eu, a mãe de Clara, começou, mas suas palavras se perderam. Quando Samuel gritou, não se aproxime dela, o desespero tomou conta de todos. O que está acontecendo? Clara queria saber, mas a resposta nunca chegava. O ruído da ambulância se tornava mais alto, quase ensurdecedor, enquanto as luzes piscavam em uma dança de ansiedade. Miguel avançou contra Samuel. Você é um mentiroso. E em meio à confusão, uma figura sua ex-mulher, que ele não via há anos. Ela emergiu da multidão, com um olhar absolutamente horrorizado. Samuel, o que você está fazendo aqui? A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Ela balbuciou,
sem saber como processar tudo aquilo. O olhar dela se fixou na mulher. Quem é você? A mulher hesitou, encostando-se a um carro, quase se permitindo desmoronar. Eu sou a mãe de Clara, ela disse. Mas então, com um gesto de desespero, acrescentou. E você? Você não é a única com segredo, Samuel. O chão parecia ruir sob os pés de todos. O caos ao redor continuava, mas o que foi revelado pesava mais do que qualquer incêndio que pudesse estar em volta. Que você quer dizer com isso? Clara retrucou. Cada palavra tinha a mesma intensidade de um fio de tensão que poderia se romper a qualquer momento. Você não é filha dele, Clara. A mulher começou a chorar, e o desespero se espalhou. Miguel sentiu a adrenalina bombear. O que estava acontecendo? O que você quer dizer com isso? A tensão no ar se tornou palpável. E quando tudo parecia que teria um clímax, Samuel disparou um olhar gélido para a mulher, que agora se denominava a verdadeira mãe de Clara. Você vai se calar, sua traidora! E nesse momento, uma revelação chocante explodiu com mais força do que qualquer outra coisa. Uma caixa, que até então estava esquecida no chão, se abriu. Era cheia de cartas e fotos, documentos amarelados do passado. Miguel sentiu um arrepio. Ele se aproximou da caixa, quase hipnotizado. O que é isso? Ele murmurou. São as provas, gritou a mulher, agora em uma nova onda de coragem. Provas do que foi feito com você. Era o toque final. Clara estava prestes a descobrir que sua vida não era apenas uma teia de segredos, mas um jogo cruel e manipulador. A multidão ao redor começou a se agitar. O que antes era uma simples cena de drama, agora se transformava em um tribunal. Clara olhou em volta, seu mundo girando. Não, não pode ser. O que mais você esconde? E nesse momento, o coração dela se partiu diante da ideia de tudo o que acreditava ser real. O caos transcendeu o que qualquer um poderia imaginar. Samuel se lançou na direção da caixa, mas foi interrompido quando uma mão desconhecida levantou-se do fundo da multidão, segurando um arquivo. Chega! Gritou a figura, revelando um rosto conhecido. Miguel não podia acreditar. Era o detetive que havia investigado o acidente da irmã de Clara. Clara, é hora de você conhecer a verdade. Um novo mistério emergia enquanto as chamas da revelação se alastravam. E a única certeza era que a jornada dela estava apenas começando. Clara não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Sua mente girava como um furacão. A verdade é uma mentira? Ela perguntou, olhando desesperadamente para o homem desconhecido em sua frente. Miguel sentiu seu coração acelerar. A última coisa que ele queria era que Clara se partisse ainda mais. Rapidamente, os murmúrios da multidão se intensificavam e tudo parecia sair do controle. Samuel tentou se aproximar da mãe de Clara, mas uma sombra de pânico surgia. Nos olhos dela. Você não pode me tocar, ela disse, quase sem voz. Você é a razão para tudo isso. A tensão era palpável. Rafael se colocou entre eles, tentando proteger Clara. Saia da frente, Samuel. Clara merece saber o que está acontecendo. O caos aumentava. A sirene da ambulância ressoava ao fundo, quase como um grito de socorro neste mar de segredos. Então, o detetive que sempre estivera nas sombras da vida de Clara finalmente se aproximou. Clara, você precisa ouvir. Ele segurou um arquivo desbotado e, com um movimento brusco, o abriu, revelando fotos, recortes de jornal e documentos. Sua família está entrelaçada com coisas que você nem imagina. Eu não quero saber, Clara gritou, mas uma parte dela já estava presa às palavras do detetive. Escute, a morte da sua irmã não foi um acidente, teve uma razão, e o que você vai descobrir pode ser mortal. A voz dele era carregada de urgência.
Miguel sentiu um calafrio correr pela espinha. O peso da revelação estava cada vez mais próximo, e a atmosfera ao redor deles parecia vibrar. Mas antes que alguém pudesse processar aquilo, uma nova cena se desenrolou. Um homem, desconhecido, mas familiar, apareceu entre a fumaça. Vestia um terno desbotado. Sua expressão era de raiva e desespero. "Clara, o que você fez?" ele gritou, como se o chão sob seus pés estivesse prestes a abrir. "Quem é você?" Clara perguntou, confusa. "Eu sou o seu pai", ele disparou, fazendo o coração de Miguel parar por um instante. "E você não deveria estar aqui." O silêncio caiu como uma pedra. Clara olhou para ele, atônita. A revelação mais uma vez a desestabilizava. "Não é possível. Meu pai está morto." As lágrimas escorriam pelo seu rosto. "Não sou o pai que você conhece, mas sou parte do seu passado, Clara. E a verdade é muito mais sombria", disse ele, os olhos cheios de dor. A voz do homem tremia, e a multidão parecia sufocar no meio daquela revelação. Miguel olhou para Rafael, que também estava em choque. "Isso não faz sentido", ele murmurou, enquanto Clara lutava para controlar suas emoções. A cada segundo, mais perguntas surgiam e Clara se sentia cada vez mais perdida. "Você precisa entender." O homem se esforçou, tentando chegar mais perto, mas o segurança da ambulância se interpôs entre eles. "A sua mãe e eu temos um passado. Estivemos envolvidos em coisas que você não deveria descobrir." O mundo de Clara estava desmoronando e os ecos do passado começavam a puxá-la para um abismo. Miguel se aproximou dela, segurando sua mão. "Clara, não importa o que eles digam, eu estou aqui. Vamos descobrir isso juntos." Mas as palavras soavam vazias mesmo para ele. E então, como uma bomba prestes a explodir, o homem sentiu a necessidade de se justificar. "Clara, a sua vida foi planejada para que você nunca soubesse a verdade. Eles te protegeram, mas a proteção se virou em mentira." Ele hesitou. "E agora, não temos tempo." Nesse momento, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A ambulância, em meio ao caos, começou a pegar fogo. As chamas lamparinavam como línguas famintas, e a multidão entrou em pânico. Clara olhou para Miguel, e um terror profundo se instilou entre eles. "O que vamos fazer?" Então, em uma fração de segundo, tudo mudou. O detetive olhou para o homem que se dizia pai de Clara e gritou: "Você não tem o direito de estar aqui. Eles estão atrás de você." O homem fez uma expressão de pura culpa que caiu como um peso sobre todos. Clara estava prestes a perguntar o que ele queria dizer, quando subitamente a linha entre passado e presente se desfez. O detetive avançou pronto para enfrentar a verdade, enquanto as chamas dançavam ao fundo. E no meio do clamor, Clara percebeu algo na caixa que havia caído. "O que mais você esconde?" ela sussurrou, sentindo que as chamas do passado finalmente começaram a consumi-los. E em sua mente, a única pergunta que restava era: até onde todos iriam para esconder a verdade? A linha entre amor e traição já não era mais clara. Clara segurou a caixa, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. As palavras do homem a atingiram como um soco no estômago. "Você não é quem pensa que é." O tempo parecia parar. Miguel, ao seu lado, sentiu que o mundo havia desmoronado sob seus pés. A confusão na mente de Clara transbordava em lágrimas. O calor das chamas da ambulância ganhava força, e a fumaça se espalhava, tornando o ar irrespirável. "Clara!" Samuel gritou, desesperado, mas sua voz se perdeu no eco da explosão. "Não, você tem que ouvir. A verdade pode te libertar." O olhar dela se fechou, uma barricada se erguendo entre eles. O medo de descobrir algo irreparável se misturava à necessidade de entender. Todo esse tempo, ela murmurou, os pensamentos como um turbilhão. Rafael tomou a frente, com os olhos fervendo de raiva.
Não tem direito de falar com ela. Essa não é a verdade dela. Cada palavra era uma tentativa de proteger Clara, mas a dúvida pairava no ar, pesada. O detetive abriu a boca, pronto para intervir, mas um grito cortou o ambiente. A mãe de Clara começou a se levantar, apoiando-se em um carro. Clara, por favor, escute-me. Seu olhar estava cheio de desespero e preocupação. Miguel sentiu um nó na garganta. Como tudo havia chegado a esse ponto? Clara olhou para a mulher, então para a caixa em suas mãos. O que mais ela poderia descobrir? Você não pode confiar nele, a mãe de Clara gritou. Eu sou sua mãe. Você precisa acreditar em mim. O pânico estourava como uma tempestade. E então, no meio do caos, um som surdo reverberou. Uma nave espacial. Um carro estacionando. As pessoas começaram a gritar, correndo. Clara gritou, olhando para Miguel. O que está acontecendo? Ele sentiu as mãos dela tremendo. Vamos ter que enfrentar isso, Clara. Ele tomou sua mão. Nós descobriremos juntos. O calor das chamas tornava-se mais ameaçador e a multidão estava em frenesi. Eu não posso perder mais ninguém. Clara soluçou, a dor em sua voz cortando todos ao redor como uma faca afiada. Miguel puxou-a para perto, determinando-se a proteger a única coisa que importava agora. Então, a caixa de documentos caiu, espalhando tudo ao redor. Fotografias voaram pelos ares, como folhas secas em um vendaval. A imagem de uma mulher, parecida com Clara, fez seu coração disparar. Essa sou eu? Clara disse, apanhando uma foto. Sua expressão se alterou, um horror estampado na face. Aquela mulher tinha um semblante familiar, mas não era ninguém que ela conhecia. A voz dela quase não saía. Mãe, quem é ela? Não é hora para isso, Clara. Samuel se apressou, mas foi interrompido. Ela é parte de você. A mãe de Clara urgiu. Isso pode mudar tudo. O grito irrompeu, como um trovão, cortando a pressão no ar. Clara olhou para cada um deles, a confusão dançando em seus olhos. As chamas pareciam dançar ao fundo, e a única certeza era que suas vidas nunca seriam as mesmas. Os segredos estavam prestes a desmoronar como cartas de baralho, e tudo o que restava era uma pergunta que pairava no ar. Você tem coragem de encarar a verdade? Miguel apertou a mão de Clara, enquanto ela olhava para ele com os olhos cheios de dor e esperança. Vamos descobrir isso juntos. Não importa o que diga, ele afirmou. E naquele momento, tudo o que importava era que eles estivessem juntos. Então, como se o universo quisesse testá-los, os gritos da multidão ecoaram, e todos voltaram os olhares para fora da confusão, onde a luz do fogo iluminava a noite. Clara se viu em uma encruzilhada, e a sensação de que tudo poderia mudar a qualquer momento era palpável. Mas a verdade, mesmo tão próxima, ainda deixava um gosto amargo no ar. E você, o que faria se estivesse no lugar dela? A vida tinha mais enigmas a serem desvendados, mas agora a contagem regressiva para o próximo capítulo de suas vidas começava. Se inscreva imediatamente no canal para não perder os desenrolares desta história e esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.